Bem-vindos a mais um episódio. Meu convidado hoje vai falar de um assunto que Herbert Viana questionou tempos atrás, nos anos 80. Por que você não olha para mim? Eu uso óculos. Então, a gente hoje vai falar de um assunto muito interessante para que você que está ouvindo a gente se livre de uma vez por todas do óculos. Dr. Glauber vai explicar para a gente como que isso funciona. Claro que tem nuances, né? Mas antes de mais nada, sigam o COI nas redes sociais. Sejam bem-vindos. Se tiverem dúvidas, deixem para a gente aqui que a gente vai responder. Apresentando para vocês Dr. Glauber Marques. Ele é formado na Universidade de Iguaçu, fez residência médica em oftalmologia no Hospital Naval Marcílio Dias, tem pós-graduação em oftalmologia pela PUC-Rio, fellowship em segmento anterior no Hospital do Olho, Rio de Janeiro, e especialização em catarata e cirurgia refrativa. Tá tudo certo aqui? É isso aí. Bem-vindo, Dr. Glauber. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui com vocês e falando sobre um tema tão interessante como que essa questão aí da liberdade dos óculos, né? Cantada já nos anos 80 ali, né? Pelos Paralamas do Verdade. Sucesso. Então, vamos lá. O paciente chegou no consultório. O que primeiro leva o paciente a buscar a especialidade? Quais são os sintomas que incomodam? O que a gente precisa estar atento para buscar esse tipo de ajuda? Então, de um modo geral, os pacientes que usam óculos, eles têm uma dependência do uso do óculos. Então, quando eles vão ao consultório, independente da faixa etária dos pacientes, eles têm uma tendência de querer ficar livre da prótese, né? Que é da órtese, né? Na verdade, que é o óculos. Mais por uma questão estética, cada vez mais, né? Hoje em dia, né? Com certeza. Os pacientes com 30, 40, 50 anos, né? Os novos 50 são os novos 30, né? Então, quer dizer, a pessoa quer se ver mais emancipada, né? A nível de grau. Então, essa eu acho que é uma questão relevante, assim, que a gente atende no consultório. E também pacientes que praticam atividade física, que usar óculos, né? Quem faz atividade física, né? Você transpirar ali, o óculos ficar escorrendo, é uma coisa que é chata. E também para os pacientes que não se adaptam bem ao uso das lentes de contato, que tem algum tipo de intolerância, ou usou por muito tempo lentes de contato e aí acaba formando uma intolerância. E aí são boas indicações para... São as principais queixas que a gente acaba tendo Então, no consultório. dentro de todos os problemas que levam ao uso de óculos, são pacientes que têm miopia, astigmatismo, enfim, todos esses buscam. E tem também os pacientes com catarata, né, doutor Glauber? A gente estava Exatamente. conversando um pouquinho antes, que Isso, são esses dois públicos, basicamente, que chegam até o consultório, ou pela isso, catarata, ou por conta do uso do óculos pelos outros sintomas. exatamente. Comentando o que você falou, na verdade a gente tem um nicho, né, tem uma gama, né, de nichos que a gente, pensando em cirurgia, a gente pensa a partir dos 20 anos, tá? Eu acho que o target inicial é por volta dos 20 anos. Tem que ter algumas questões, o grau ele tem que estar relativamente estável para a gente pensar numa cirurgia refrativa, né? E o que seria uma cirurgia refrativa? É uma cirurgia onde a gente tem uma subtração do tecido da córnea. É uma cirurgia que não é intraocular, é uma cirurgia de superfície, né? Por isso que a gente acaba realizando a cirurgia nos dois olhos ao mesmo tempo. Então, é uma cirurgia que é importante, assim, a partir dos 20 anos, porque a gente tem que focar se o paciente já tem uma estabilidade maior do grau. Então, a partir dos 20 anos, a gente sabe que aqueles sobressaltos de grau, de miopia, de hipermetropia, eles tendem a diminuir com o passar do tempo, devido à maturidade da córnea e por uma série de outros fatores. Então, vocês aí já conseguem direcionar. Exatamente, nos pacientes, né, a partir dos 20 dos anos. 20 anos. Por volta dos 40, né, a famosa vista cansada, que a gente chama de presbiopia. Aí são outros tipos de perfil de pacientes. Por volta dos 40, a gente tem ainda uma possibilidade de cirurgia refrativa, né, onde a gente trabalha com a técnica. É óbvio que isso é muito importante, você ter um cirurgião experiente, porque ele vai avaliar o seu perfil, né, para a gente de repente fazer talvez uma monovisão, fazendo cirurgia refrativa mesmo, uma cirurgia de superfície, mas deixando o paciente um dos olhos totalmente zerado, o olho dominante zerado, e o outro olho a gente tende a não zerar todo o paciente, ou seja, o paciente míope, a gente deixa um grau residual porque ele não perde a capacidade de enxergar de perto. Por isso que a gente chama de monovisão. Eu não gosto muito desse termo monovisão, porque o paciente acha que eu vou enxergar de um olho só, de um olho, Eu pensei enfim. isso. Mas, na verdade, a gente gosta de falar báscula, mas no jargão médico a gente acaba falando monovisão.
Mas é porque a gente tem a binocularidade, então um olho enxerga muito bem para longe e o outro acaba enxergando bem para perto e faz essa Isso é um fato? modulação, é fato. E aí, dentro dessa técnica, né, aos 40 anos, né, 40, 45 anos, ainda tem um novo laser, que na verdade é o mesmo laser que a gente faz, que é o Excimer Laser, porém ele tem um software novo, que alguns fabricantes, existe alguns fabricantes que fornecem esse software novo, que é uma coisa relativamente recente, que é o Presbyon para as eyes, tem o Reed da Alcon, que eles fazem uma aberração no centro da córnea, é uma aberração esférica, né, que faz com que você tenha um alongamento da sua visão. Então a gente faz uma micromonovisão. Então num olho a gente deixa o olho dominante totalmente zerado e no outro olho a gente deixa esse alongamento. Mas não são todos os pacientes que são candidatos para esse tipo de técnica. Isso é importante salientar. E é uma técnica que é relativamente nova. Então, o follow-up é diferente da cirurgia refrativa, que a gente já tem há mais de 40 anos no mercado, que é uma cirurgia extremamente segura, extremamente previsível, né? E a partir dos 45, 50 anos, a gente já começa a pensar numa facorefrativa. E o que seria a facorefrativa? Na verdade, é a extração do cristalino, né? Que muitas vezes ele já, a partir dos 50 anos, a gente já tem uma fibrose desse cristalino, um envelhecimento desse cristalino a partir da quarta, quinta década de vida. E a gente remove o cristalino e implanta-se lentes especiais, né? Então, são lentes que elas conseguem corrigir a questão da presbiopia, que é a vista cansada. Voltando para a refrativa, doutor Glauber, existe alguma idade, alguma limitação de grau, perdão, que impeça ou que tem alguma limitação de grau que a gente consegue fazer a intervenção? Então, é muito importante você ter um cirurgião experiente que ele vai identificar todo o perfil do paciente. Porque assim, como é uma cirurgia que é realizada na córnea, uma cirurgia de superfície, é fácil de entender. Como essa superfície ela é asférica, tem áreas dessa córnea que ela é mais grossa, mais fina, e a gente tem que identificar, é óbvio, dependendo do grau do paciente, às vezes, por exemplo, a sua pergunta, há graus muito altos. Se existe alguma limitação, depende muito, depende do perfil do paciente, ou seja, depende do olho do paciente. Se é um olho que tem uma paquimetria mais grossa, é um paciente que tem uma gordura maior para realizar a cirurgia, esse é um bom candidato, né? E isso interfere também na diferente técnica que a gente vai utilizar. Perfeito. Que aí depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente, sim. né? Que tem o PRK, o Fentolasic, mas de um modo geral depende muito do perfil da córnea do paciente. Isso para pacientes míopes e astigmatas. De um modo geral, o hipermétrope, ele já tem uma limitação um pouco maior, né? E aí a gente consegue aí até 7 graus, 6 graus, são graus que a gente tem uma certa segurança. Por causa de técnicas que a gente utiliza, o laser, ele aí vai mais para uma parte um pouco mais técnica, né? Mas o laser de miopia, a gente faz o tratamento da córnea mais na região central, e promovendo um aplanamento da córnea no centro. Já os lasers hipermétricos, a gente faz um aplanamento na periferia, fazendo um encurvamento da área central. Então, ou seja, isso faz com que tenha uma menor previsibilidade no pós-operatório. Ou seja, a gente opera o paciente, zera, mas muito provavelmente no hipermétrope, quanto maior a hipermetropia, às vezes pode se gerar um grau residual a médio prazo, né? Então, quer dizer, num prazo mais precoce do que seria num paciente talvez míope. Mas isso evoluiu muito, né? Porque antigamente, quando falava assim, não, hipermétrope eu não opero, né? E hoje, com os lasers mais modernos, né? Por causa dos spotlights que a gente utiliza na cirurgia, o eye tracker, então tem uma série de tecnologias novas embarcadas nos novos lasers que fazem que a hipermetropia também seja uma boa indicação, com bom range de resolução para esses casos. Quando você explica as técnicas, eu, como leiga, né, fico pensando, caramba,
quanto tempo será de cirurgia, né? De quanto tempo a gente fala de cirurgia mesmo e também entender um pouquinho dessa recuperação. Então, por exemplo, determinadas técnicas demoram um determinado tempo. O que que o paciente que está ouvindo a gente, ou o que que a pessoa está ali doida para se livrar do óculos ou para fazer experimentar mesmo, né? Ou pelo menos trocar uma ideia, o que esperar da cirurgia em si? De quanto tempo a gente fala, como que é a recuperação? Então, vamos por partes, né? Foram Pra duas, que- três perguntas, né? Eu É, acho que, sim, sim, acho sim, que sim. deve ter uma curiosidade muito Sim. grande por parte de quem está ouvindo a gente. Primeiro, se a cirurgia dói, Sim. quanto tempo a pessoa fica ali, né, participando da cirurgia? Dizem que você fica mais ativo, né? Quando fala de operação de olho, eu não sei como que funciona, mas tem um sedativo, se não tem, se você fica acordado. São curiosidades mesmo. E o pós-operatório, né? O que se espera da recuperação também. Perfeito. Então, a gente tem duas técnicas mais sedimentadas que a gente mais realiza, né? Que são o PRK, né? E o Fentolasic. São duas técnicas que têm a mesma finalidade, a subtração do tecido da córnea, né? Para regressão do grau, né? Então, dentro dessas duas técnicas, o PRK, vou explicar um pouquinho do PRK. Na verdade, é uma cirurgia que toda cirurgia vai ter prós, Sim. pontos positivos e pontos negativos, né? Então, saber identificar, eu acho por isso que é importante a avaliação com o médico, a entrevista, a anamnese do paciente é fundamental. O perfil da córnea do paciente também tem que ser levado muito em conta, porque a gente brinca assim que a cirurgia, o planejamento demora muito e é uma cirurgia, já respondendo a sua pergunta, dependendo do grau, mas em média de 7 a 10 minutos você opera os dois olhos ao mesmo tempo. Isso é uma outra coisa que é bem interessante, que é uma pergunta muito comum dos pacientes. Ah, doutor, eu posso operar um olho só ou eu posso operar os dois olhos no mesmo tempo? Sim, pode, porque é uma cirurgia de superfície, diferente da facorefrativa, porque é uma cirurgia intraocular que a gente pode operar até o paciente. Eu tenho vários pacientes que a gente opera um olho numa semana, na semana seguinte a gente está operando o segundo olho, mas a gente tem que respeitar esse período de 7 dias, porque é uma cirurgia intraocular, um pouco mais delicada, e aí tem uma questão aí de controle de infecção, de inflamação, ver se o paciente está extremamente satisfeito, para a gente planejar, até para a gente ter um planejamento para o segundo olho. Isso também é uma coisa que é bem interessante na facorefrativa. Mas voltando na cirurgia refrativa que a gente estava falando, era que... Dói? Então, Dói, doutor? então no PRK, eu vou explicar mais ou menos a técnica para você. Né? A cirurgia de PRK, que é a ceratectomia fotorrefrativa, a gente, de um modo geral, a gente faz uma delaminação do epitélio mais externo da córnea, geralmente com branche e com a espátula. O paciente não sente dor, a anestesia é tópica, tá? O paciente está cooperativo durante todo o ato operatório, até porque é importante que o paciente participar da cirurgia. A gente conversa com o paciente para tranquilizar o paciente, para ele ter uma fixação no laser, né, que tem uma luzinha que ele vai ficar vendo durante o ato operatório, e a gente confortar o paciente ali, ter aquela relação boa entre médico e paciente, né? Mas, de modo geral, a gente faz essa delaminação do epitélio mais anterior com uma espátula ou com um branch, e aí depois vem o laser de subtração, que é o Exmer laser, que faz a subtração do tecido da córnea e reduz o grau do paciente, tá? Seja ele miopia, hipermetropia ou astigmatismo, tá? Logo em seguida a gente introduz uma medicação que ela evoluiu bastante aí nos últimos 10, 15 anos, que é a mitomicina, que ela previne algumas efeitos colaterais do pós-operatório, são queixas do pós-operatório. Então a gente utiliza essa medicação logo em seguida no pós-operatório, utiliza os colírios antibióticos e bota-se uma lente terapêutica. Como fácil de entender, a gente remove o epitélio mais anterior do olho. Então, o próprio organismo é uma cirurgia, teoricamente, ela é menos invasiva, tá? Porque o próprio organismo, ele promove a cicatrização. E a gente controla essa cicatrização. A única função do médico ali é controlar essa cicatrização, a observação dessa cicatrização. E a gente bota a lente terapêutica para também minimizar o desconforto. E aí você falando em relação à dor, então o PRK, de um modo geral, o lado seria negativo, né? Pensando comparado com o Fentolasic. Ela realmente incomoda
nas primeiras 24, 48 horas. Então, mas assim, a gente tem uma recomendação Já é esperado também. exatamente. Eu acho que tudo é a conversa. Eu Sim. acho que isso sendo bem passado para o paciente tendo essa noção, Noção. eu passo tudo para o paciente e às vezes, muitas vezes, quando o paciente volta na revisão, doutor, eu não senti nada. Que bom. Mas, tipo assim, é porque eu já fiz o pior cenário e eu falo isso para o paciente. Olha, pode acontecer, mas não pode acontecer. Mas eu gosto Perfeito. de falar que pode acontecer. Então, e aí os sintomas seriam lacrimejamento, uma fotofobia maior. Então, a gente estimula que o paciente, nessas primeiras 24 horas, 48 horas, fique com o olho mais fechado, mais relaxado em casa, escutando um som, usando uma utilização dos colírios pós-operatórios que a gente utiliza. E é claro que a gente utiliza medicações e colírios para minimizar esses sintomas. Sim. Então, a grosso modo, na verdade, e o ponto positivo dessa cirurgia, né, que a gente falou só da parte mais ou menos mais negativa, né? O ponto bom dessa cirurgia é que é uma cirurgia menos invasiva. Tá? Então, ela é mais, por exemplo, eventualmente você precisando fazer, ficando algum erro residual, é mais fácil de fazer retoque. É uma cirurgia menos invasiva, como eu falei, e ela é mais biocompatível com o olho, porque o próprio organismo ele promove a cicatrização da cirurgia. E essa cicatrização demora cerca de 48 horas. Por isso, esse desconforto nesses primeiros 24, 48 horas. Mas o paciente bem orientado, bem citado, ele fica bem Para tirar tranquilo. de bom. E é claro que, assim, quanto maior o grau do paciente, uma coisa é você fazer um tratamento de córnea num paciente que tem 2, 3, 4 graus de miopia ou de hipermetropia. Paciente que tem 9, 10, a gente vai tratar mais esse paciente. Então, existe uma tendência que o paciente sinta um pouco mais, mas aí a gente conversa Conversa. direitinho, né? E aí funciona muito bem. E a nossa amostragem assim, de pacientes é bem tranquila nesse sentido, né? Doutor Glauber, então, sabendo que você recebe públicos distintos e você falou do planejamento, o que consiste esse planejamento com os seus pacientes? Então, identificar primeiro a idade do paciente, porque a gente tem uma abordagem diferente num paciente de 40 anos, num paciente de 35, num paciente de 40. Então, a abordagem ela é diferente. Então, identificar todos o estilo de vida do paciente, os objetivos que ele tem e os anseios que ele tem, para a expectativa ser compatível com a realidade da cirurgia. De forma muito clara e muito Muito clara, honesta, para que todo exatamente. mundo equipare ali a expectativa e realidade, né? Exatamente, Perfeito. exatamente. Então, aí a gente falou sobre o PRK, que é a cerebrectomia Sim. fotorrefrativa. A gente, por volta dos 40 anos, a gente tem uma possibilidade de planejamento, por isso que eu falo muito em planejamento, né? Ou seja, que a gente tem que estudar o caso do paciente, né? Então, é um paciente com 40 anos, que já está no início de presbiopia, de vista cansada, que ele quer se ver livre do óculos, a gente não pode tentar zerar o paciente totalmente. Né? Então, a gente tenta fazer uma combinação, seja ela por báscula, ou seja, zerando um grau totalmente no olho dominante e no outro olho deixando algum grau residual de miopia, para ele ter uma satisfação visual tanto no longe quanto no perto. E isso, a ambliopia, a estereopsia, ela faz com muita facilidade, né? E existe aqueles softwares que eu já falei para você, que são softwares mais modernos, que também eles podem fazer esse alongamento da visão. São softwares que geram uma aberração na córnea e fazem esse alongamento da visão. Também é o que a gente chama de mini monovisão, onde a gente bota o olho dominante zerando e o outro olho fazendo esse tipo de técnica. E na prática, uma coisa que a gente conversou foi que em determinadas situações, de menos luz ou de mais exposição, existe ainda a possibilidade de equilibrar isso, nem que você use um óculos de forma pontual, que você estava explicando, né, Exatamente. doutor Isso. Glauber? Como seria isso na prática ali? Então, a pessoa acabou de fazer uma cirurgia, existe uma melhora da qualidade de vida dela, que é notória, mas em determinadas situações, ou de luz direta, como a gente conversou, ou de uma penumbra, um lugar um pouco mais escuro, algumas coisas podem ser feitas. E aí, Sim. também, dentro do que você conversa com seus pacientes, isso também fica claro, né? Sim, com certeza. Eu vou falar um pouquinho do fento segundo também, porque essa é a segunda técnica que eu acho que é bem importante da gente salientar, porque são técnicas, os dois vão ter o mesmo objetivo, só que o fento segundo é uma cirurgia mais moderna,
né, onde a gente utiliza 2 lasers, né? Um laser que faz a confecção de um flap na córnea, né? Esse flap, ele é feito a laser, né? A gente rebate esse flap e depois vem o outro laser, né? Então a gente precisa até inclusive de um centro cirúrgico onde tem uma suíte, Perfeito. né? Que a gente, né, fala que tem os 2 lasers ao mesmo tempo, então você faz essa confecção de flap e depois logo em seguida você faz o excimer laser, depois a gente retorna com esse flap para o local. Quais são os benefícios dessa cirurgia? Principais, diminuição significativa da dor, porque não tem a exposição do epitélio da córnea, né? Então, é o paciente que realmente ele tem uma qualidade visual um pouco superior. O pós-operatório dele, a recuperação visual é mais rápida. E os lados negativos que a gente falaria é que, infelizmente, a grande maioria dos nossos pacientes que a gente opera por operadora, né, pelos convênios, o Fentolasic ele não é coberto pelos planos. Ele, na verdade, ele só tem a opção do excimer laser. Então, acaba que muitas vezes os pacientes acabam operando por PRK, por essa questão de plano de saúde. Outra questão também positiva no Fentolasic, que ela dá uma maior previsibilidade, principalmente nos graus maiores. Ou seja, no 8, 9, 10, você reproduz muito melhor a hemetropia para esse tipo de paciente. Ou seja, a gente consegue ter um target de 0 ao grau com bastante precisão, né? E quanto tempo a gente está falando de... Se apresentou os 2 casos, um caso 10 a 15 minutos e a outra técnica geralmente também 10 a 15... um pouco mais, 5 minutos a mais, por causa dessa questão da movimentação da maca, né? A maca fica parada, o paciente não levanta, somente a maca roda. Se mexe. Né? Então, e o paciente também é participativo na a gente cirurgia. Conversa com ele, olha, a gente acabou a primeira etapa, agora a gente vai fazer a segunda etapa, né? Então, e o depois, doutor Glauber? Então, pós-operatório, né? Como é? Então, no pós-operatório, no Fentolasic, ele é um pós-operatório que, assim, nas duas, a gente sempre preconiza a utilização de óculos de sol, tá? Por no mínimo 30 dias. Então, ou seja, saiu na rua... Óculos de sol. Óculos de sol, tá? Porque isso interfere diretamente no processo de cicatrização da córnea, né? Em funções fisiológicas, né, da córnea. Então, a gente preconiza isso. Inclusive, graus maiores, a gente até proterga essa indicação de... Além de 30 dias. Além de 30 dias no pós-operatório. Piscina e praia, também 30 dias, né? É um fator aí... Não passa no verão. Principalmente jovens, não né? passa no verão. Exatamente. Principalmente nos jovens, né? E basicamente são esses cuidados maiores. É óbvio, não friccionar os olhos, mas a gente utiliza colírios que minimizam bastante essa questão de irritação ocular, sensação de olho seco, né? E os feedbacks, doutor Glauber? E pacientes que vieram? É sensacional. Doutor Glauber, muito obrigada. Não, é muito engraçado. A gente opera num centro cirúrgico que é muito engraçado, assim, a gente tem as macas e em frente à maca tem um relógio, né? E a primeira coisa que o paciente faz ao levantar da maca, ele levanta, ele olha para a luz, ele olha pro relógio e fala: caraca, doutor, já estou enxergando. Caraca, aí já olha para você, cara, tô enxergando o senhor, caraca, cara. E aí tem aquela coisa, né, que é normal mesmo do pós-operatório. Então, assim, é óbvio que a visão, ela não é a visão definitiva, mas já é uma visão laborativa e uma visão melhor do que o paciente sem o óculos, né? Então, ele sente aquele boom de imediato, né? Seja ele pelo PRK ou seja pelo Fentolasic, né? E alguma história te marcou nesse tempo que você atua fazendo esse tipo de trabalho, doutor Glauber? Algum paciente que tenha marcado assim sim, antes e depois? Não, independência visual. Eu tenho vários colegas, eu por muito tempo eu corri, fiz maratona e tal, etc. Então eu operei vários amigos meus que eram míopes, que usavam óculos para correr e tudo. E me adoram. Fala comigo, doutor Glauber. Deixa você passar na maratona. Passa, doutor Glauber. Passa você. Vai na frente. Então, assim, na verdade, tem uma gratificação muito bacana, né? Assim como na faco refrativa também existe essa coisa, assim, muitas
colegas falam em rejuvenescimento visual, né? Então, essa coisa de você voltar a enxergar, você com 50 anos voltar a enxergar como você enxergava com 20, 30. Sensacional. Isso é sensacional, Sensacional. entendeu? Qualidade de vida. E aí a Qualidade gente de vida, exatamente. buscou o COI. Quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, buscou o Sim, COI, agendou uma visita. O sim. período de diagnóstico, quanto tempo é até chegar à cirurgia? Assim, só para que as pessoas que estejam ouvindo, mas beleza, eu quero me livrar do meu óculos hoje. Não quero mais usar óculos, entendi que eu posso. Em quanto tempo eu consigo me livrar? A gente está falando de 6 meses, eu digo planejamento, cirurgia, pós-operatório, em 6 meses a vida muda? Muda totalmente. Seria mais ou menos esse Seria mais ou período? menos esse período. É claro que cirurgias particulares são mais rápidas, porque não tem intervenção do plano. O plano, muitas vezes, né, tem a questão da autorização Autorização. e laudo, enfim. Tem algumas limitações, né? Pacientes acima de 4,5, né? Senão eles acham que é estético. Então, quer dizer, tem algumas certas limitações que Atrasam mais o... atrasam a questão financeira. Assim como na faca refrativa. Um fator que faz que a gente indique um pouco menos a faca refrativa, ou seja, a cirurgia de catarata, onde a gente remove o cristalino e implanta-se lentes especiais, essas lentes que a gente considera premium, né? Ela, na verdade, elas esbarram na questão também financeira, muito do paciente. Porque são lentes com tecnologias maiores que acabam restringindo, né, essa questão. Mas na anamnese ali vocês conversam, vocês falam de Sim, tudo e fica tudo, tudo exatamente, perfeito. exatamente. E aí a gente deixa, né? É porque nem sempre o que é a Ferrari não é o melhor pro paciente. Então, eu acho que por isso que o médico, um médico experiente, ele tem esse discernimento de saber, pô, O não, para melhor esse caminho, paciente aqui, entendeu? Ele é um esportista, é um personal trainer, é um cara que trabalha mais com a visão de longe intermediário. Para que eu vou botar um trifocal num paciente desse? não tem necessidade, né? Exatamente. Aí a gente está falando sobre faco refrativo. Vou dar o exemplo, por exemplo, claro, né? Eu operei meu pai e minha mãe, né? Que Coragem, né? responsabilidade. Coragem. É, Que responsabilidade. responsabilidade. Mas é uma coisa de troca, de gratidão, né? Mas eles são também da área? Não, não tem nada. Não, não Tá, são da área, tá, não são da tá. área. O meu pai era artista plástico, ele inclusive já faleceu, mas e minha mãe era professora e depois acabou virando dona de casa. Então, para os dois, a gente optou por lentes diferentes, né? Então, por exemplo, para minha mãe, eu optei por uma lente trifocal, onde é uma lente, aquela lente que a gente conversou, que é uma lente difrativa, onde a gente faz a divisão de luz e Sim, que aí ele dá focalização em diferentes focos, né? sim. Seja no perto, intermediário e perto. Mas é porque o perfil dela, né, dona de Pedia. casa, né, não lê tanto com um ávido leitor de livros. Então, quer dizer, para ela ficou maravilhada. E já meu pai, eu já botei um foco estendido nele, que é uma lente que não tem ação difrativa, que ele não tem esse problema dos halos, do Sim. glare, né, que a lente trifocal ela pode propiciar. E ele ficou extremamente maravilhado, ou seja, ele ficou com a visão perfeita de longe, né? E uma visão intermediária muito boa. E a gente acabou fazendo uma mini-monovisão, que é uma técnica que a gente utiliza, também pensando muito no planejamento óptico. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes a gente gasta mais tempo Nesse planejando a planejamento. cirurgia para depois realizar ela. Eles realizaram com que idade? Só por curiosidade, doutor O Glauber. meu pai foi um pouco mais tarde, porque como homem é mais frouxo, né? Adorei. E por volta dos seus 68, e minha Tá. mãe mais cedo, bem mais cedo, com 56, ela já operou. É legal falar a idade para que as pessoas tenham uma noção também do que Sim, pode ser feito sim, num determinado sim. período da vida que de repente você já achou que, não tem mais jeito. Não, Não tem Gil, é jeito. assim, é impressionante. No meu consultório, assim, a demanda é cada vez maior. É impressionante como o paciente já chega para mim, olha, eu tenho diagnóstico de catarata, fui encaminhado para o senhor, assim, mas eu quero estar livre do óculos. Ele já vem com essa indicação. Já vem certo Então, ou disso. seja, do Dr. Google, ou enfim, já procurou outro profissional, enfim. Então, isso é uma demanda que a gente tem que estar Sim. atento e tem que entender e tentar atender os melhores anseios do paciente. E falando disso, eu acho que uma coisa que a gente não falou, a questão de ser definitivo. Quando a gente combina as duas, ali a gente estava conversando sobre isso até na presença do Marcelo, né? Que combinou as duas, a catarata, a gente consegue uma cura
se é que a gente pode usar essa palavra, mas a questão de você ter mais Exatamente. assertividade É um pouco mais assertiva, só que ela acaba sendo para pacientes um pouco mais... mais jovens. Não, mais jovens não, mais Mais velhos. velhos. Mais velhos. Por volta dos 50, a gente tem já uma maior garantia, inclusive o CBO já é homologado que você pode fazer a faco refrativa até para cristalina transparente, ou seja, o paciente não tem catarata e a gente já pode operar ele sem problema algum. Que seria uma prevenção, se a gente pode Seria falar uma isso? prevenção e já seria um nicho novo que a gente chama de faco refrativa. Ou seja, além de operar a doença, né? Que o paciente tem uma doença, né? De que falta transparência, mas também você está corrigindo o erro refracional do paciente e tentando corrigir a presbiopia, que é a vista cansada, que é uma questão que muitos pacientes reclamam. E cada vez mais, né? Porque a nossa população está envelhecendo, então... E o uso de tem essa tela questão, e, uso de e tela, tudo que a gente vem todo fazendo mundo tá na nossa errado. mão, né? Enfim, né? Doutor Glauber, e os feedbacks, assim, depois de um planejamento, depois de acompanhar as pessoas durante tanto tempo, até o resultado final, o que chega para você? O que você pode trazer para a gente dividir com a gente em termos de mudança de qualidade de vida? Mudança de qualidade de vida. Então, eu já fui maratonista, né? Então, assim, tem alguns colegas que a gente já operou, né? Cirurgia refrativa, e os pacientes realmente ficam muito maravilhados, muito satisfeitos, né? Então chegam para mim, Glauber, né? Minha vida mudou, né? Então, mas por quê? Porque na verdade existe uma dependência muito grande do óculos, não só a estética, mas é uma questão de o paciente estar ali operando, vai fazer uma maratona, 3, 4 horas, o óculos escorrendo, por mais que seja a melhor tecnologia de óculos, o óculos fica escorrendo, aí o cara vai e tira, a vista fica embaçada. Então, quer dizer, ter essa independência visual é fantástico, né? É por isso que estamos ali no COI todos os dias. Exatamente. É isso, doutor Glauber. Obrigada pela presença. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas de todo mundo. Quem ainda ficou com dúvida, comenta. E deixar sua mensagem para quem está assistindo. Eu acho que assim, desmistificar, eu acho que é bem interessante, essa conversa foi bem bacana, porque desmistifica muito essa questão do medo dos pacientes, não vou operar, por que eu não vou operar? Hoje em dia, as técnicas estão muito bem sedimentadas, então eu acho que você procurando um bom especialista que vai lhe explicar, que vai te orientar, vai te situar, porque assim... eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? Expectativa e realidade. Então, você fazer esse entendimento do paciente. Olha, você vai ganhar no perto, mas, de repente, você não vai dirigir tanto à noite, então aí você escolhe uma lente trifocal. Então, já é um paciente já que não quer ter esse tipo de sintomas, a gente já tem uma opção de uma lente de foco estendido que vai ter uma qualidade visual excepcional noturna e para média distância. Então, eu acho que esse que é o X da questão, né? A conversa, né? O COI está aberto aí, de portas abertas, tem vários profissionais lá, eu sou um deles, né? Para a gente estar pensando e conversando e planejando esse tipo de cirurgia. Perfeito. Obrigada. Nada, imagina. Obrigada, gente. Até o próximo.